La preuve orale à 3 ans, la preuve orale à 10 ans, la preuve orale à Fernando Alvan. La preuve orale, c'est Portugal pour toi et pour moi. La preuve orale, c'est un produit de l'Antenne 3. Oh là là, je vais à Paris, mon amour. La preuve orale, c'est un programme qui s'écoute tous les jours. Ah, la preuve orale, c'est tragique, c'est magnifique. La preuve orale, c'est magnifique. Cala-te com essa conversa ao francês da treta. A Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? Dos Jardins Zoológicos? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. O que é que vai acontecer? A Teresa Branco? O que é que a Teresa Branco está a dizer? Mas o que estou a perceber? Que conversa é esta? A Teresa Branco, convidada de hoje. Já. Atenção, nós prometemos, e é bem verdade, qualquer ouvinte que esteja a ouvir este programa e precisar de perder peso, com a audição deste programa, perde automaticamente 2 quilos. Se não perderem 2 quilos com a audição deste programa, algo vai mal. Teresa, há quanto tempo é que te dedicas? Antes de dizer que estás a passar a tua fase Cristiano Ronaldo. Já não te vi há algum tempo. Queres explicar porquê? Quero explicar. Estás em Eu ótima pensei que forma. ias dizer Teresa. porque ela estava no auge da sua carreira Pois, profissional. eu também pensava. Também. Estás a passar uma boa fase. Podias a ter nível dito, estás na profissional. fase Angelina. Bastante boa. Mas ainda não vai terminar por aqui. Portanto, eu tenho aspirações a mais. Eu acredito. Portanto, Deixa-me fazer aqui uma inconfidência. Quando eu quero perder peso, é à Teresa Branco que normalmente vou. Algumas vezes consigo, outras não. Lembro-me mais das vezes que não consigo. eu não sei se isso abona sim. muito a meu favor. Sim, Exatamente. Mas é que recorro, vou falar. Tu és um bocado psicólogo também, não é? É verdade. É verdade. Quantas pessoas é que já terás ajudado a emagrecer? Muito mais de 1000. Oh, sim, muito mais de 1000, até porque eu fiz durante 5 anos da minha vida, trabalhei em investigação na Faculdade de Metricidade Humana, onde acompanhava, portanto, aos magotes, se poderia dizer, ou seja, nós acompanhávamos 200 pessoas de cada vez a perder peso num programa de investigação e, portanto, juntando tudo isso mais a prática clínica que tenho, já terão sido uns milhares. Como é que essas pessoas eram escolhidas? Essas que iam perder peso apenas e só para a Faculdade de Metricidade Humana? Essas pessoas, obviamente, tinham que ter excesso de peso ou serem obesas. Mas iam buscar de onde? Inscreviam-se? Era uma entrada gratuita, as pessoas sabiam, através portanto, de meios de publicitação, portanto, que aquele programa ia acontecer, que tinha como grande objetivo, portanto, estudar a perda de peso e os efeitos da perda de peso, por exemplo, na massa gorda das pessoas, na massa muscular, na massa óssea, no comportamento das pessoas. E, no fundo, nós queríamos testar um modelo de perda de peso, de controle de peso em mulheres com excesso de peso e obesas. E, portanto, foi isso que tivemos a fazer. Foi isso que deu para eu fazer a minha tese de doutoramento em gestão do peso. Isso é bom. Há muitas faculdades que também precisam de pessoas, de cobaias. Chamemos-lhes cobaia. Eu tenho uma amiga minha que é cobaia, sabem de que faculdade? Da Faculdade de Psicologia. Ela poupa um dinheirão. Pode querer dizer muito sobre essa pessoa. Ela poupa um dinheirão em psicólogos. E é sempre um diferente. E ela conta a sua história. Todas as semanas. Já contou várias vezes. Já contou. Não, como ela tem várias histórias, não é? E qualquer dia também vou eu, como cobaia. E então, olha o Alvin aqui. Pode ser uma boa opção. Então Alvin conta os teus Também problemas. poupavas os cobres. Faço um programa na rádio, aquilo deixa-me um pouco perturbado. Se bem que este programa também é muito terapêutico. Então não é? Eu costumo dizer Nós somos os verdadeiros gurus da recuperação mental. Eu só não vou psicólogo plateia. Porque tenho este programa. Caso contrário, iria. Mas devias. Achas que sim? Se calhar eu também.
Teresa, Bom, achas que é sim. preciso começar primeiro pela cabeça e depois então partir para o corpo? Eu acho sempre que é primeiro começar pela cabeça, e a cabeça está sempre em primeiro lugar quando queremos tratar as pessoas em termos de perda de peso. Não existem perdas de peso ou um bom controle do peso ou uma boa gestão do peso se a cabeça não estiver em primeiro lugar. E em primeiro lugar, sempre, em todo o processo, quer no antes, quer no durante, quer no depois. Porque hoje em dia sabe-se que o cérebro tem portanto, modula os comportamentos das pessoas, em termos alimentares, em termos de atividade física. Em Portanto, tudo. ou seja, as pessoas sabem, Alvin, as pessoas sabem como comer. Nós temos muita mania de que o controle de peso é das nutricionistas. Eu não digo mal, nem pouco mais ou menos, das nutricionistas, porque elas trabalham comigo e tenho um imenso respeito. Era só o que faltava, Mas Teresa Branco. era o que mais faltava, não é? Sim. Imenso respeito e acredito, obviamente, no trabalho, mas não acredito num trabalho isolado, porque, obviamente, a maioria das pessoas sabe. Ao contrário do que se pensa, a maioria das pessoas, e tu acabaste de o dizer, sabe o que é que deve comer. Tem muita dificuldade em cumprir aquilo vício, que lhe é não é? pedido. Pode ser Exatamente. um vício. Portanto, a questão aqui não está naquilo que a nutricionista me vai ensinar. A questão aqui está no eu, portanto, alterar o meu comportamento. Agora, essa alteração de comportamento pode também querer dizer muita coisa. Eu posso mudar o meu comportamento porque estou motivada para o fazer e apenas com técnicas de motivação. Eu posso mudar o meu comportamento porque, enfim, ou se não mudar daqui a meses não posso já não estar neste mundo e, portanto, tenho uma motivação que tem que ser à bruta, digamos assim. Ou então isto tem que ser químico, não é? Porque a minha química está completamente alterada daquilo que eu quero ser em termos de composição corporal, Então, em termos de peso, não é? Porquê é que há pessoas que conseguem emagrecer e outras não? Há casos perdidos? Será que há casos perdidos? Eu diria, eu acho que é muito importante percebermos que a obesidade é uma doença crónica. É doença e é crónica, é para o resto da vida. Portanto, é como aos toxicodependentes, é como às pessoas que fumam, nunca mais estão curados. São pessoas que vão ter que se controlar para o resto da vida. Agora, o que está na origem de uma obesidade pode ter vários fatores. Podem ser neurofisiológicos, pode ser metabólicos. E quando eu digo isto, posso dizer o quê? Que, por exemplo, Alvin, para a mesma maçã, eu como uma maçã, tu comes uma maçã. E o que acontece, e a Xana come uma maçã. A Xana também come uma maçã? E as maçãs são dias. iguaizinhas. Têm a mesma quantidade de hidratos de carbono, que é um macronutriente, um constituinte da maçã, não é? Contudo, a maçã, a mim provoca-me um efeito que será diferente do teu e o da Xana, é isso? Ora, aí está. E, no entanto, a maçã tem exatamente as mesmas É como o calorias. álcool, há pessoas que resistem muito ao álcool Ora, e outras que está. não. Porquê? Porque metabolizas o álcool de maneira diferente das outras pessoas. Eu com 3 minis fico logo a cantar o hino. Acredito Verdade? mesmo. 3 minis, bastam 3 És minis. fácil. Heróis do És mar, nobre. É assim que acontece. Sou muito fácil. Acredita, Xana, acreditas? 3. Às Às vezes terceira. 2 minis. Eu Com acho 2 que minis não. já não começa a ficar. Tipo, Não, caiu. Menino. É verdade, Fingir é que és verdade. menino. Sim, mas continuando. Assim, ok, temos metabolismos diferentes que absorvem de diferentes modos também, mas ainda assim isso não justifica tudo. Por exemplo, houve uma altura na minha vida que eu achei que tinha que emagrecer. Foi há cerca de 3, 4 anos. Então meti aquilo na cabeça e disse, vai ter que ser, mesmo com a vida complicada que eu tenho, terei que o fazer. Ia 2 vezes ao ginásio, fazia uma alimentação equilibradíssima, estava absolutamente obcecado com a ideia de perder peso. E não resultou. Durante quanto tempo? Durante quase um ano. E não perdeste peso? Perdi tipo 2 quilos. Primeiro também teríamos que ver o que é que... Eu fui, o que eu é fui que um quer- rambo. Eu fui um E rambo. volume, perdeste? Perdi. Aí há Chamavam-me várias um coisas, fininho. Alvin. Tínhamos que perceber primeiro o que é para ti uma alimentação equilibradíssima. Sempre saladas seja, e. Imagina que tu Amendoins e milhos. até és uma pessoa daquelas que metaboliza mal os hidratos de carbono. Não é uma dieta qualquer. Ou seja, a dieta equilibrada para ti não é a mesma coisa que a dieta Como é que equilibrada sabe para isso? mim. Com um daqueles testes de alimentos? Pois, faz-se uma análise. Não, tem a ver com a tolerância aos hidratos de carbono. Era aquilo que há pouco te estava a dizer. Ou Então, mas seja, como é que se sabe se eu sou tolerante ou não? Há um teste que se faz? e um exame ao Ao sangue? sangue. Ou seja, tu Onde? um exame normalíssimo de sangue. Mede-se a glicose, que é o açúcar no sangue, e ao mesmo tempo mede-se a insulina.
comes açúcar, isto em jejum, depois comes açúcar e depois voltam-se a medir os 2 parâmetros. Tipo os das Eu devo ser grávidas. Aquele que se faz Tipo das grávidas. exatamente. Eu devo ser E o que é que intolerante a acontece? isso. Repara, há pessoas que para a mesma quantidade de açúcar, que normalmente se tomam 50 gramas de glicose, para a mesma quantidade de açúcar, produzem muito mais insulina do que outras. E a insulina é uma hormona de construção, é uma hormona que engorda. E aquelas pessoas que, para as tais 50 gramas de glicose, produzem mais insulina, são pessoas que têm um menos bom metabolismo dos hidratos de carbono. Vamos cá ver aqui uma coisa. Então, vamos lá ver Aliás, eu vou divulgar a minha ideia. Eu não tenho problema em fazê-lo. Mas isto vai ser uma consulta pública. Não é E de todo. gratuita. Não, eu tenho uma Sim, ideia. Estou enganada. Sacana aproveitou a convidada. Ouça, não tem nada a ver com isso. Não tem rigorosamente. Eu tenho uma ideia que é fazer um programa de televisão, justamente para ir de encontro às pessoas que querem perder peso, mas que não se consideram obesas. Isto é, há muitas pessoas, possivelmente na sua grande maioria, que estão a ver este programa e que Os assim, precisam de perder tipo 5 a 10 quilos. Há muita gente. A grande maioria das pessoas que estão a ver este programa, aposto que a perderem alguma coisa precisam entre 5 a 10. E a verdade é que seja na televisão, os concursos que há é sempre para muito obesos. Mas porquê? Porque, por exemplo, até as coisas que existem é para ajudarem os muito obesos. Porquê é que não existe uma banda gástrica para pessoas que só querem perder 10 quilos? Porque não vale a pena o custo-benefício. Isso agora! Então não é. Que injustiça. Óbvio. Eu já Isto aqui pensei em tem engordar sempre- muito isto por a aqui banda tem gástrica. sempre um custo-benefício. Ou seja, tu tens possibilidades de aumentar a banda gástrica, de teres graves problemas com uma cirurgia, não é? Portanto, o risco de uma cirurgia não compensa os 5 quilos que tu tens a mais. Ou seja, quando se Mas para toda a pondera- vida não vamos ter mais problemas, ou não? Não, aliás, tu vês pessoas, tu tens um programa conhecido na televisão, onde as pessoas estão a perder muitos quilos e muitos deles que são muito gordinhos, todos nós sabemos do que é que eu estou a falar, e no entanto muitos deles já tiveram bandas gástricas. E, no entanto, Já tiveram? Já tiveram, e no entanto estão naquele estado. Isto porquê? Porque a banda gástrica não resolve os casos todos. Porque depois, a dada altura, aquilo é um aperto, não é? Que se faz, portanto, a parte de cima do estômago, digamos assim, de uma forma mais simples, e a dada altura as pessoas conseguem um gelado, daqueles muito gordos, para não falar em marcas, escorrega perfeitamente na banda. Escorrega, como assim? As pessoas aprendem Ou seja, eles a apertam-te contornar. aquilo, não é? Só que depois o gelado sabe muito bem e não fica ali preso na banda. Ou seja, a dada altura tu aprendes a contornar as limitações que a banda te traz. E, portanto, começas Que a limitações comer... é que há? Ou seja, tens uma passagem muito mais pequena e precisamente por isso tens muito menos fome e ficas saciado muito mais cedo. E por outro lado, também tens que comer muito devagar porque a passagem dos alimentos faz-se muito mais lentamente. Só que repara, se tu comeres um gelado, por exemplo, e um gelado gordo com muitas calorias, aquilo vai escorregar e o que vai acontecer é que tu vais comer muitas calorias não tendo... portanto, a limitação da obstrução que a banda causa não foi suficiente para tu ingerir calorias. Portanto, e a dada altura as pessoas conseguem dar a volta à banda, digamos assim, Mousse de contornar, chocolate, exatamente, gelados. contornam, e muitas pessoas que fazem bandas gástricas são gordinhas a seguir, mesmo com as bandas lá dentro. Isso é o Essa auge da agora, eu pensei frustração. que não. Depois tens ainda outro tipo de cirurgia que ainda é mais eficaz que a banda, que é o bypass gástrico. E aí sim, chama-se isso uma cirurgia de malabsorção, em que... E é mais eficaz? E é mais eficaz. E ainda assim, Alvin, existem pessoas que depois de terem passado, e eu já assisti a cirurgias dessas, em que as pessoas é feitas por laparoscopia e, portanto, é por câmaras e, portanto, modifica-se a anatomia da pessoa de forma a que exista uma parte do intestino delgado que não é, portanto, porque os alimentos não passam lá e, por isso, não há absorção, nomeadamente dos açúcares que se fazem normalmente nessa zona portanto, do intestino. Como não há absorção, chama-se uma cirurgia de malabsorção. E, portanto, as pessoas não só comem menos, como aquilo que comem não é absorvido. Perdem rojos de quilos. E tu acreditas que, passado uns anos, existem pessoas que voltam a engordar, tendo feito um bypass? Porquê? Porque se habituaram a, entretanto... Habituaram-se a contornar aquilo. Continuam a ter fome. Continuam a comer.
e mesmo não absorvendo, na maioria dos casos não voltam a ter tanto peso como tinham, mas engordam. E, portanto, nós estamos longe, no caso das grandes obesidades, de ter encontrado a solução para todas as soluções. Aliás, a minha próxima pergunta é nesse sentido, que é a primeira pessoa que descobrir o segredo infalível para perder peso, um medicamento, por exemplo, por todos aqueles que surgiram no mercado, não foram suficientemente eficazes, não é? Têm muitos efeitos colaterais. Aquele escândalo com medicamento para a diabetes. Não sei se ouviram falar no Brasil. Não foi um escândalo. Esse medicamento escândalo porque se considera comprovadamente que não deve ser... ajuda, não é, a perder peso? Claro, aliás, os medicamentos. Lembras-te daquilo que há pouco te estava a dizer da insulina? O que é que fazem os medicamentos da diabetes? Fazem precisamente com que nós consigamos tirar, digamos assim, numa linguagem mais simples, tirar a insulina do sangue e a coloquemos dentro dos músculos e fígado. Ou seja, se ela deixa de estar no sangue, deixa de proporcionar esta tendência que nós temos para engordar. Portanto, qualquer medicamento... Como é que é? Pois os Um medicamentos... medicamento para pré-diabético, para o diabético tipo 2, potencia o emagrecimento. Eu já ouvi dizer que há um medicamento... Alguns, nem todos, alguns. Eu acho que tinha a ver, era também um medicamento para diabéticos. É bom ser diabético, porque depois tem estas coisas. Ai, que horror, não digas isso. Espera. Ouçam, havia um medicamento. Mas que medicamento é que era? Eu acho que era um medicamento que servia como despistagem para álcool. Era. Já sei do que é que Tinha tu a ver estás a falar. também. Sim, Era o quê? Sim. Despistagem é um medicamento para tirar a adição a álcool. Estás a querer dizer isso? Basicamente era. E também falava-se muito que até em Espanha que tinha sido esse medicamento proibido. Basicamente, se nós tivéssemos bebido, tomávamos aquele medicamento antes de conduzirmos e, se separássemos ao volão, dava 0. Não conheço. 0 cáries. Não Zero sei, taxa de não juros. sei se não sei do que é que estás a falar. Eu pensava que estavas a falar de um medicamento que é utilizado para as pessoas que são viciadas em álcool e viciadas em nicotina e que é utilizado para esse tipo de adição e que hoje em dia sabe-se poder ser utilizado para a adição em estados de obesidade, não é? Portanto, a adição... Esse medicamento também serve para isso? Esse medicamento do que eu estou a falar, que não vou dizer a marca, mas serve para isso, pode ser aconselhado para as pessoas que sofrem da adição à comida e, portanto, também pode ser aconselhado. Pensava que também para as pessoas que estão viciadas em álcool também? Exatamente. É um medicamento que ajuda as pessoas a deixar a deixar de beber. Assim atua no cérebro. Exatamente. Isto é uma boa notícia para todos os bêbados que estão a ouvir este programa. É uma questão de procurar na internet. E pessoas viciadas em tabaco... que esta altura estão a fumar cigarrinho enquanto procuram no Google que medicamento será este. Quer dizer que este dinheiro que eu gastei no cigarro eletrónico me faz parecer ridículo. Vamos ver. Temos aqui a Raquel Alves, que nos está a falar de Lisboa e está preocupada com o seu peso. É verdade. Quantos quilos é que já terás emagrecido até esta altura de emissão? 1 quilo emagreceste, Raquel. Aposto. Não. Mas já aprendeste alguma coisa? Nada, Não. mas já cumpri a minha parte de exercício físico hoje. Portanto, se calhar Como já assim? fiz umas garmitas. O que é que fizeste a nível físico, Raquel, hoje? Fiz uma aula de localizada. Localizada em que parte da tua casa? Foi mesmo localizada no ginásio. Foi no ginásio. Bom. Mas também poderá haver essa parte. Sim, Obrigada sim. por também relembrar. Uma boa sugestão, sim. E então, Raquel, preocupada com o teu peso? Sim. Eu primeiro, antes de tudo, queria só dizer que gosto imenso de ti e gosto do teu trabalho e adorei este último jingle de meio africano que maravilhoso, não é? Pronto, eu normalmente nunca ouço a prova oral a estas horas porque o meu horário de trabalho é raro permitir e costumo ouvir, vê lá tu, quando dá a repetição de manhã, às 6 e tal da manhã. Há muita gente que ouve, hein? É verdade. E eu costumo também ouvir mais vezes nessa hora do que propriamente em direto. E hoje... Quando soube que era a doutora Teresa Branco, fiquei contente porque eu sempre trabalhei na área do fitness e preocupo-me com o peso. Não trabalho diretamente como técnica, mas na parte de gestão administrativa, etc. A Teresa já é uma referência. Pois é. Está gira que se faz. E muitos parabéns por todo o trabalho que tem desenvolvido. Muito obrigada. E
pronto, fundamentalmente aquilo que eu queria dizer é que também houve uma altura da minha vida que me desleixei e ganhei algum peso, e no último ano trabalhei para recuperar, portanto, ao longo destes últimos 10 meses perdi cerca de 12 quilos, portanto foi um trabalho muito passo a passo e com calma, com muito exercício e tentar equilibrar a minha alimentação. Acho que não fiz nenhuma dieta por aí além, tive apenas mais cuidado, sobretudo à noite, naquilo que comia à noite, que acho que era realmente a minha grande lacuna, e também a preguiça do exercício que deixou de existir. Mas sinto que a minha grande dificuldade, e aquilo que eu gostava de perguntar à doutora Teresa é, por exemplo, eu neste momento sinto que estou com o peso com que me sinto bem, etc., mas tenho umas gordurinhas localizadas que teimam em não desaparecer. É chamadas orelhas, não é? Aquelas asinhas de, não é? Aquela bolinha da barrinha, aquela que eu tinha aqui nas pernas ao pé das virilhas, que é espetacular. E pronto, eu gostava de saber, que já pensei e estou a pensar seriamente agora também complementar com o exercício, se calhar alguma suplementação, não sei qual é a ideia em termos de suplementação que a doutora Teresa Branco poderá dar. Já ouvi falar aí do CLA, fala-se de L-carnitina, sei lá, uma série de coisas que ajudam a perder mais alguma massa gorda, que se calhar será isso, mas embora seja localizada. Portanto, no fundo, gostava de saber que conselhos é que poderia dar para este tipo de pessoas que muitas vezes estão com um peso que consideram ideal, mas que gostariam de afinar algumas partes localizadas do corpo. Eu diria que se calhar não está no seu peso ideal, ou seja, muitas vezes nós temos o mito do número na balança. E se ainda não estamos satisfeitas com o peso que temos, é porque esse se calhar não é o nosso peso, mas isso era necessário fazer-se uma avaliação do seu corpo para perceber. Ou seja, a gordura dá-nos peso, portanto, se eu tenho a gordura localizada, seja nas ancas, seja no rabiosque, seja na barriga, essa gordura tem peso. Se eu quero eliminá-la, eu vou perder peso, não é? Agora, o que pode acontecer é eu aumentar a minha massa muscular e, portanto, se for na mesma proporção, eu acabo por ficar com o mesmo peso na balança. Agora, nós temos que desmistificar aqui um bocadinho esta questão do peso. O peso ideal é o peso com o qual eu tenho saúde, é o peso com o qual eu olho ao espelho e me sinto bem. Enfim, não pode ser nunca um peso que eu idealizei, e isto serve para aquelas pessoas que, enfim, começam nos 90 quilos e meteram na cabeça que têm que chegar aos 60 e, portanto, e não conseguem, e se não chegarem aos 60, aquilo já não valeu de nada, se chegarem aos 65, mas também servem para o seu caso, que é um caso muito específico e interessante, em que possivelmente meteu na cabeça que o peso que tem é que é o peso adequado, mas hoje em dia se calhar tem um corpo diferente daquele que tinha quando tinha o mesmo peso. Não sei se me fez entender. Tudo depende da quantidade de massa muscular que tem. Eu posso ter 55 quilos e para 1,60 m e estar com peso a mais, e posso ter o mesmo peso e a mesma altura e estar com peso a menos. E também depende da estrutura corporal, não é? Tudo depende do que é que esses 55 quilos querem dizer. Exato. Eu considero que em termos de peso, em termos de quilos, eventualmente estarei no peso ideal. Mas aquilo que eu sei é que, se calhar, em termos proporcionais da massa gorda e da massa muscular, gostaria de transformar alguma gordura, nomeadamente esta que já referi, em massa muscular. Portanto, fundamentalmente era que truque ou que ajuda é que eu poderia ter nesse sentido, e nestes sítios localizados que muitas vezes as pessoas dizem assim, não, esquece isso agora só vai lá com a agulha e tal. Pronto, essas conversas. Não vai nada. Tu não concordas nada com isso das lipos? Concordo, sim, senhora. Ainda há pouco Concordo, falávamos sobre isso. mas há mas zonas... eu acho que isso é num caso excessivo, não é? Não, sabe que às vezes até nem é preciso ser num caso excessivo, até é mais eficaz num caso que não é excessivo do que num caso que é excessivo. Ou seja, uma pessoa que tem 100 quilos não deve fazer uma lipoaspiração. Porquê? Porque vai-se lipoaspirar toda. E é típico. E se calhar até ele próprio sozinho mete-se lá no gabinete. Ai, que horror! É típico os médicos obrigarem os pacientes que fazem lipos a perder peso primeiro, não é? Exatamente. E só depois, então, quando a pessoa já perdeu o peso que deve ter perdido, então aí é que se fazem pequenos ajustes, até porque a cirurgia corre muito melhor, a probabilidade de, portanto, as coisas ficarem muito melhor feitas e o efeito final ser melhor
é muito maior. Agora, no seu caso especificamente, há aqui uma coisa que é preciso clarificar. Nós nunca transformamos um tecido, que é a massa gorda, noutro tecido, que é uma massa muscular. Uma coisa não se transforma noutra. O que acontece é, eu diminuo a minha camada de massa gorda e aumento a minha densidade muscular, aumento a minha massa muscular. Portanto, o que acontece, se está insatisfeita com essas gordurazinhas, tem que perder peso. Mesmo que tenha pouco peso. Tem que perder peso. Se não quer ter muito pouco peso, porque também ter muito pouco peso não é recomendável, tem que aumentar a massa muscular. E isto pode ser feito em simultâneo, pode ser feito faseadamente. Agora, é importante conhecê-la, perceber o seu tipo de vida, perceber o seu metabolismo, perceber uma série de características que levam a que consiga obter esses resultados mais facilmente. Teresa, mas porquê que ainda não foi inventada uma dieta infalível? Amigo, a dieta infalível é aquela que é boa para ti. Ou seja, nós teimamos em são todas falíveis. Não são. Nós teimamos em fazer um tipo de dieta para todas as pessoas. Nunca me has de ouvir dizer que nós devemos comer 55% de hidratos de carbono, 40% disto e 30% daquilo. Ou seja, tu se calhar precisas de comer isto porque és desportista, porque tens um determinado tipo de vida, porque tens um determinado tipo de peso e tens um determinado tipo de metabolismo. A Xana deverá ter uma organização dos macronutrientes e da sua vida em termos de atividade física diferente, porque a Xana é um ser humano completamente diferente. Além de linda, mas é um ser humano com características diferentes. Carinho. Sentiste amor aqui? Carinho. A Raquel falou de uma coisa que perdemos e que depois que eu gostava que a Teresa pudesse recuperar, que é dos suplementos, dos chás e das cápsulas e dessas coisas que nós mulheres somos tão adeptas. E também dos suplementos escolares. Estamos está a chegar a todo o nível de suplementos. A crise é incrível. Não, já agora, e voltando às dietas, é incrível porque à medida que se aproxima o verão está a passar. Entretanto, as revistas todas já abandonaram o perca quilos, não é? Durante que as pessoas ficam muito, muito pressionadas. E a impressão minha, ou ainda existe a esse nível, a nível das lipoaspirações, das abdominoplastias, que são claramente as duas operações que os homens todos estão em cima, não é? A grande preocupação dos homens é a barriga. Verdade, não certo. Engorda noutros locais. E vocês é tudo. São os seios, são o rabo, não é? É tudo. Nós é tudo. Porque vocês também são muito mais castigadas, verdade seja dita, não é? Verdade seja dita. Um homem com barriga fica bem. Porque nós somos uma espécie, vamos cá ver, nós somos uma espécie mais evoluída. E as nossas hormonas têm vida própria, as vossas são domesticadas, as nossas não. Deus viu quem é que representava o bem e disse: não vou castigar estes. Isto representa o bem. Deus dizem que não era homem nem era mulher, mas eu tenho cá para mim que era homem. Verdade. Só pode. É. Eu acredito que mas sim. respondemos à Raquel pelas questões dos suplementos. Respondemos. Sim, se bem que temos. Sim. Temos a Lénia em linha, mas respondemos à Raquel, que eu acho que ela merece. Eu de facto não partilho da opinião de que os suplementos, portanto, alimentares sejam, de uma forma geral, benéficos no emagrecimento. Ou seja, a maioria dos estudos não mostra de facto eficácia nos suplementos, mas quando falamos em potenciar o treino, ou seja, eu quero ter muito melhor performance desportiva, aí sim, eu quero aumentar a minha massa muscular, aí sim, os suplementos são úteis. Nesse caso, o que é que acontece? Eu tenho uma melhor condição física, tenho uma maior capacidade de treino e, portanto, no treino tenho um maior dispêndio energético, o que, a posteriori, indiretamente, pode ajudar na perda de peso. Agora, haver uma substância que vai direito à gordura e que a queima, isso não está comprovado e ainda não se conseguiu encontrar. Mas, por exemplo, há um produto muito conhecido que é a L-carnitina, não é? Que à partida faz suar muito mais, mas isso também. O que é que. Perdes água? Perdes água, é isso? Não, a L-carnitina está implicada nos mecanismos de energéticos, ou seja, faz com que tu tenhas uma maior eficácia na utilização, portanto, dos processos energéticos para fazeres atividade física. Ou seja, assim numa linguagem mais simples, nós vamos para o ginásio e potencialmente estaremos mais aptos a fazer atividade física porque consegues despender mais energia. Ou seja, indiretamente, isso irá
contribuir para que tu percas mais, portanto, energia, mais calorias e, portanto, leva ao emagrecimento. Só que isso depois, enfim... Isso é verdade, até podemos, porque o mecanismo fisiológico está lá, mas depois o que acontece é que obriga a um rigor em termos de atividade física e a um rigor em termos de alimentação a seguir, que a maior parte das pessoas não o faz, até porque está descansada, que esse tipo de suplementação vai fazê-lo sozinho. E, portanto, não é por aí. Todos os estudos indicam que não é por aí que as pessoas devem ir. Vamos falar agora com a Lénia Rufino. Já viram que as mulheres estão muito participativas hoje? Olá, Lénia. Olá. Preocupadinha. Não é só mulher. Que admiração. E mais já passámos o verão, hein? Com quem então consulta gratuita, Lénia, não é? Ui, mais uma. Vamos então ver. Eu sou o exemplo de o que não fazer para perder peso. Verdade, isso. Fiz tudo e mais alguma coisa e não consigo perder peso. Mas sei porquê. Porquê? É a história, é a cabeça. Eu sou muito boa a boicotar dietas. Do género, dão-me uma dieta, fazem um plano alimentar e eu penso, ok, isto não vai funcionar. E vou provar que isto não funciona. E a coisa não funciona, efetivamente. Portanto, anda aqui. Diz-nos o que é que já experimentaste, o que é que já fizeste? Olha, deixa-me explicar um bocadinho a história. Portanto, eu tenho 2 filhos. Quando engravidei da minha primeira filha pesava 55 quilos. Achava que estava gordíssima, não estava nada. Entretanto, durante a gravidez engordei 8 quilos. Toda a gente, ai que bom, não engordaste nada, estás ótima, não sei o quê. A minha filha nasce antes do Natal. Ora, o Natal para mim é uma época em que eu devia ser tipo tartaruga e hibernar. Porque como tudo. Tudo que aparece à frente eu como, gosto de tudo. E então, ela nasceu no princípio de dezembro, eu chego um mês depois e tinha exatamente o mesmo peso que tinha quando entrei na maternidade antes dela nascer. Sem bebê lá não dentro. Desaparece. Isso é que foi atacar a mesa de Natal. Foi. Não, e é aquela história da amamentar, aquela teoria de que amamentar emagrece. É verdade. Acho que só funciona... A minha filha. Acho que só funciona com a Catarina Furtado. Ai não, eu emagreci muito. Eu achei. É verdade, amamentar emagrece. Eu emagreci. Eu tinha uma fome, mas depois também não comia também é outra das coisas que eu não concordo. Concordo com esta senhora que está a falar. Eu perdi imenso peso, não sei se foi por isso. Eu não, eu engordei imenso, porque estava a dar de mamar e a comer ao mesmo tempo. Pois tinhas fome também, não é? Porque uma pessoa tem muita fome. E depois era o Natal, lá está, havia muita oferta. Se fosse em agosto eu comia saladas. Como era Natal, era o rei. Tanta coisa complica-se. Entretanto, como que queria ter mais filhos, pensei, não me vou chatear com isto agora, quando tiver o segundo, então preocupo-me com o peso, porque não vou estar a ter o mesmo trabalho 2 vezes, não é? E assim foi, portanto, agora quando engravidei do meu filho, estava um bocadinho maior, também não me portei muito mal, apanha-me novamente o Natal. É uma coisa. Já estás traumatizada. É curioso que fazes sempre isso no início das férias de verão, não é? Não, por acaso não. É ali março, abril. Março, abril, pois é, ok. Março, abril é mal as contas. Eu estava agora a dizer, desculpa, fiz mal as contas. Portanto, março, abril. É isso, com a primavera. Exatamente. Não, mas entretanto agora com o meu filho tenho estado a conseguir perder um bocadinho mais de peso, já estou assim um bocado mais disciplinada. Comecei a mexer-me, não fazia desporto já há muito tempo. Entretanto agora comecei a correr. Notei logo diferenças, o corpo mais tonificado, etc. Mas ainda não perdi muito peso, mas perdi volume. Agora, debato-me com a questão da balança, porque eu na minha cabeça tenho que voltar a pesar 55 quilos. Não tenho 20 anos, não é? Mas acho que sim, é o número, exatamente. Neste momento peso 66, para aí 66,5, nem sei. E só o pensar que tenho mais 11 para perder desmotiva logo. Mas eu acho que o mais interessante da sua conversa foi de facto o dizer que boicota as dietas todas. Boicote e assumo, isso é perfeitamente. E orgulhas disso, não é? Parabéns. Estamos de mulheres seguras. Não, nada. Estamos de mulheres seguras. É aquela coisa de não, isto vai funcionar e não come isto e não come aquilo. E eu, está bem, vai ver que não funciona nada. E não funciona, e depois às tantas desisto tudo, porque é o que a doutora estava a dizer. Toda a gente sabe o que é que tem que comer, toda a gente sabe que tem que fazer um bom pequeno almoço, toda a gente sabe que deve comer muitos legumes e não deve abusar das massas e do arroz. Então, onde é que acha que está o problema? Na cabeça dela. Exatamente. Exatamente. E acha que esse problema na cabeça é a que nível? Diga lá. Acha que é a que nível o problema na cabeça? É porque é muito gulosa e porque não se precisa de um miminho?
à parte disso. Nós também justificamos tudo, ou porque tivemos um jantar, ou porque estamos com tensão pré-menstrual, ou porque estamos nervosas. Ou porque é como o Giolinda. Uma crise emocional. É porque tudo. Sim. Não, acho que o boicotar é um bocadinho. É a pressão do número. É eu saber que devia perder 11 ou 12 quilos e acho que não vou ser capaz. E como já acho que não vou ser capaz. Olha, perdido por 100. Exatamente. Vai lá, Mara, vais ao chocolate, siga. E depois tenho outra coisa que é: eu adoro cozinhar. E não sou daquelas pessoas que cozinha para os outros. Eu cozinho e provo e como e gosto de comer. E cada vez mais gosto de comer. Essa é a melhor receita que pode haver. Pois é, não é? Não. Mas deixe-me dizer-lhe que esta questão que eu acho muito interessante falarmos aqui, porque tenho a certeza que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir sente exatamente a mesma coisa que acabou de dizer, que é: eu boicoto as dietas todas. E por isso é que as pessoas, por isso é que eu há pouco falei da questão de que só por si a nutrição não chega e a educação alimentar, e a maioria das pessoas não consegue perder peso ou mantém-se rechonchudinho ou perde e depois ganha, exatamente porque boicota as dietas. E porquê é que as pessoas boicotam as dietas? As pessoas boicotam as dietas porque muitas vezes as dietas não são adequadas a si próprias. Não existe um tipo de dieta que dê para todas as pessoas. Por outro lado, existem N particularidades nas nossas vidas, e há pouco a Xana estava aqui ao meu lado a enunciar, à qual nós não damos muita importância ou até minimizamos e desvalorizamos, como o stress, como a tensão pré-menstrual, enfim, como a zanga, a raiva e outras questões de origem genética e neurofisiológica que estão, de facto, muito relacionadas com isso que está a dizer. Ou seja, a dada altura, sabe-se que o açúcar, portanto, o açúcar tem o mesmo comportamento e promove o mesmo estímulo no cérebro do que a cocaína, por exemplo. Acho que é fácil de perceber o que é que eu estou a querer dizer. Não é? Isto é, vais deixar a coca, não é? Portanto, o que é que vais deixar de gastar dinheiro? No fundo, o que eu lhe quero dizer é que estas substâncias não são tão inofensivas assim para o nosso cérebro como nós pensamos. E, portanto, muitas vezes as pessoas tornam-se viciadas neste tipo de alimentos e de macronutrientes porque o seu cérebro necessita de, mais uma vez, ter aquela substância. Exatamente. E quando é que isso acontece? Acontece, usualmente, quando nós estamos em situações de tensão, quando nós estamos em situações de tristeza, ou seja, em que o nosso cérebro necessita daquelas substâncias para poder funcionar melhor. Eu estou a usar assim uma linguagem mais simples para toda a gente mas é exatamente isso, é fome emocional, não é? É a vingança na comida. É que eu não concordo muito com esse termo, da fome emocional, porque a fome emocional culpa a pessoa que o faz. Ou seja, eu tenho fome emocional porque sou um fraco, porque sou goloso, porque me quero recompensar pela chatice que tive com o marido. E eu não concordo com isso. Eu acho que existe uma componente biológica e fisiológica muito mais forte. Ou seja, eu, Teresa Branco, não tenho culpa de ter 1,58m. Está dito, eu tenho nem 1,60m. Verdade, isso. É verdade. Cá eliminou que portuguesa. Não parece nada na televisão. A Xana também tem 1,58m. Tenho 1,58m. Mas eu digo sempre que tenho 1,60m, arredondo sempre a coisa. Isso é quanto eu calço, basicamente. E, portanto, ninguém me pode culpar por eu ter 1,58m. E digo-lhe mais, acabei há muito pouco tempo de fazer, e acho que é importante, e vou partilhar um bocadinho com os nossos telespectadores, telespectadores, podem ser telespectadores. Os nossos ouvintes veem também. São telespectadores. Que há relativamente pouco tempo realizei umas análises de um perfil genético de obesidade. Ou seja, fui perceber qual era a minha genética para desenvolver obesidade. Porque, tal como eu sabia, apesar de ter um peso normal para a minha idade, não sou magra, sou normal para a minha idade, a muito custo, a minha família é uma família de obesos, verdadeiros obesos. E, portanto, eu sabia que a genética deveria lá estar. E fui fazer as minhas análises e eis que, quando sou confrontada com os resultados, tenho 31% de probabilidade de vir a ser obesa. Ora, só não o sou porque eu sou a regra em pessoa. Não é? Que culpa tenho eu disto? És muito disciplinado. Ou seja, no dia 1, quando eu nasci a 7 de março, no dia 7 de março de 69, portanto estou a dizer que tenho 42 anos, eu nasci com esta genética. Aos meus 42 anos hoje, eu tenho esta genética. E se morrer aos 100, eu vou morrer com 31% de probabilidade de ser obesa geneticamente. Mas sempre foste assim? Ou já foste gordinha, por exemplo? Já fui rechonchuda quando é miúda. Ou seja,
É muito mais difícil, para uma pessoa que tem esta genética manter-se magro ao longo da vida. E, portanto, ninguém me pode culpar por eu ter esta genética. E não me falem de fome emocional, porque a genética está lá. Agora, quem é que me garante a mim que os grandes obesos e que esta menina que estava agora a falar tem 31%? Porquê é que ela não tem 61%? Então a coisa ainda se torna mais dura. Mas isto é só a nível da genética. Como é que fizeste esse teste? Fiz num laboratório. Como é que se chama esse teste? Para as pessoas que queiram fazer. Perfil genético da obesidade. Genético da obesidade? Que fazem com Teresa Branco. E é com Teresa Branco, que por acaso és tu. O programa da Teresa Branco. Aliás, para as pessoas que estão a ouvir a emissão, deixa-me dizer que é importante. A Teresa Branco tem um livro tem variedíssimos livros, todos eles extraordinários e muito completos, mas o último tem a ver com o programa de êxito da SIC, que se chama Peso Pesado, o livro, basicamente, ao qual a Teresa Branco é a principal contribuidora. Por isso pode ser um bom apêndice para esta emissão. Mas voltando àquilo que estávamos a falar e de toda esta problemática, há muitas pessoas que nos fazem perguntas para ti. Eu vou tentar reuni-las num instante. Xana, ajuda-me aí. O nosso velho blog está está a voltar ao ativo. Não, e ao contrário do que mais vezes. É verdade, ao contrário do que se tem estado a falar, na dificuldade de perder peso, eu só vejo aqui títulos: perdi 40 quilos, emagrecer 40 quilos, portanto... Reparem só, há aqui alguém que emagreceu 40 quilos, ele diz que está a ouvir a emissão. Boa noite, eu pesava 110 quilos e em 3 meses perdi 40 quilos. Parabéns. Só há uma forma infalível para perder 40 quilos, que é ser dissidente político em Cuba. Perdem logo 40 a 50 quilos. Bom, neste momento consigo manter o mesmo peso sem fazer dietas, e no tempo que perdi estes quilos, a única coisa que fiz foi comer mais saudável, não tomar bebidas alcoólicas e deixei de ter uma vida sedentária. Por isso, recomendo a todas as pessoas que apenas tenham uma alimentação saudável, acompanhada de exercícios. Se estiverem interessados em ouvir a minha história, liguem. Ele deixou o número. É Nós vamos ligar. Isto parece, como é que se chama? Parece aqueles vendedores de Herbalife que quer perder peso. Pergunto-me como. Será? Ai, não. E agora olha, Pedro Abreu, eras muito feio se viesses a aproveitar esta oportunidade. Há aqui outra pessoa que eu quase queria a jurar que é o Pedro Abreu, mas a versão feminina, porque diz emagrecer 40 quilos. Não, pede outras dicas para além da redução alimentar e de exercício físico. A Ana diz isto: boa tarde, eu estou a ouvir-vos com toda a atenção, mas ao contrário do que o Alvin disse, não preciso perder 5 a 10 quilos, mas sim 45. Já perdi 15 com reeducação alimentar e exercício físico. Por minha conta, gostava de mais dicas. Eu gosto do termo reeducação alimentar. Também gosto. Na União Soviética, da altura, houve uma coisa que se chamava reeducação, que o Stalin gostava muito, que era basicamente... Chibatada. Não, era regressa tudo à estaca zero e... Enfim, é melhor... Eu nem vou dizer quais eram os processos, mas não eram pacíficos. Mas já agora temos aqui alguém que me parece interessante ler esta mensagem. É a Sofia Anastácio. Ela diz... Aliás, até gostava que fosse a primeira a quem respondesses. Teresa Branco. A própria Teresa Branco, onde podem fazer o teste da nutrição. Bom, diz aqui, Sofia Anastácio: olá, sou daqueles casos de obesidade mórbida, tenho 1,55 m e 96 kg. O meu problema não é comer muito, quantidade, mas sim comer mal. Não consigo resistir ao que me apetece. É mais forte do que eu. Chego a levantar-me à meia da noite, com fome. É horrível não ter poder no próprio corpo. É compulsivo. Já não sei o que fazer. Estou a sair de uma depressão. Ainda assim, continuo com os meus apetites. Que médico deverei procurar? Obrigado pelo vosso programa. É excelente. Já agora tenho 36 anos. Pronto, responda a esta. À Sofia Anastácio. Sofia Anastácio, estamos contigo. Vamos perder peso contigo. Eu acho que, mais uma vez, respondo, tem que responder assim de uma forma abrangente, porque todos estes casos são casos particulares, ou seja, nós precisávamos de perceber melhor o que é que se passa de facto com a Sofia. Não há soluções universais, não é? Não há soluções universais e muito possivelmente a Sofia conseguiu, com o seu estilo de vida, perder o seu estilo de vida mais saudável, conseguiu perder 15 quilos, mas precisava, segundo ela, de perder mais. Então teríamos que perceber muito bem o seu metabolismo, muito bem a sua fisiologia, para depois a poder ajudar a perder o resto do peso. Portanto, as pessoas não são iguais e não há soluções universais. E, portanto, daí que eu há pouco estava a falar da genética. Eu tenho esta genética e no fundo peso 54 quilos, mas há pessoas que pesam 100 e não têm esta genética. E os fatores que os fizeram aumentar de peso foram outros. Portanto, o que é importante perceber é quem é esta pessoa e porquê é que esta pessoa tem excesso de peso.
peso e então ajudá-la de acordo com as suas características. Ela falava em procurar um médico e, portanto, deve procurar ajuda para... Evidentemente, e o que acontece é que as pessoas acham que são todas gordas pelo mesmo. As pessoas acham que são todas gordas porque comem muito e não se mexem, ou porque comem mal e não se mexem. E não é. Ou seja, as pessoas são... Porque nós, todos que estamos aqui, e lá os nossos ouvintes também conhecem, pessoas que não se mexem, que comem mal e são magros. E portanto, e então o que é que se passa com essa gente? É porque eles são diferentes. Muitos deles até sofrem. Há pessoas que querem emagrecer. O meu marido quer engordar. Olha, o Bruno Nogueira, figura conhecida. Eu não sei o que é que ele come. Mas se calhar come mal, não sei. Se calhar come mal. Eu conheço e ele come como uma besta. Pronto, então agora vamos dizer o quê? E são pessoas que se testam, que lhes digam que estão muito magras. Porque a fisiologia dele é diferente. A fisiologia dele é diferente da Sofia e das outras pessoas todas que nos estão a ouvir. Portanto, nós temos que conhecer muito bem as pessoas para poder dar orientações específicas. E as abordagens que nós fazemos em termos de controle de peso são ineficazes, porque a abordagem é igual para toda a gente. As abordagens são todas iguais. Se é para ir meter a máquina da barriga, toda a gente mete a máquina da barriga. Se é para fazer uma dieta com determinadas características, as características da dieta são universais. Se é para fazer o tratamento A, B ou C, é tudo universal e tudo serve para toda a gente. Mas porquê é que as pessoas são todas gordinhas pelas mesmas razões? Não são. E também existe aquele teste, que é o teste de intolerância alimentar, que também pode ajudar as pessoas ou não? Eu essas confesso-te, Alvin, sem querer ferir suscetibilidades que não concordo. Não lhes dás... Porque não lhes dou muita importância. Porque se nós formos todos fazer, todos temos uma cambada de intolerâncias alimentares enormíssimas. E, portanto, eu sei que, por exemplo, sou intolerante à lactose, portanto, não posso beber há muita gente, eu também sou. Leite, mas se beber, no máximo que me acontece não conduzes. Que vomito, fico muito mal disposta, mas não engordam. Ou seja, as intolerâncias alimentares não têm que necessariamente fazer as pessoas engordar. Sim. É um erro pensarmos nisso, não é? Portanto, a não ser que isso implique alterações hormonais que estejam, portanto, que nós à partida já saibamos que estão implícitas no aumento portanto, da massa gorda, não é? Vamos ao telefone de novo e sabem que mais? Sabem quem é que temos ao telefone? Mais uma mulher que está em linha. Pensava que era o Pedro Abreu. Já nos tínhamos telefonado. Não, mas por acaso vamos tentar falar com a Ana Félix, a produtora deste programa, para tentarmos falar com esta pessoa que deixou o número. Será que é um agente Herbalife? É o que iremos saber daqui a pouco. Vamos falar agora com a Manuela Antunes, que nos está a falar de Lisboa. Olá, Manuela. Olá, boa tarde. Eu liguei inicialmente porque... Eu sou uma das cobaias, acho uma das últimas cobaias, não que a Teresa tenha trabalhado comigo, acho que não fazia uma parte tão intensiva do grupo, mas entrei em 2006, acho que a Teresa nessa altura já tinha mais que o doutoramento feito e eu lembro que foi lá falar connosco. Entretanto, eu na altura perdi 10% de peso no primeiro ano, sucesso, acho que até foi giro, agora já tenho mais do que tinha em 2007, pronto. Entretanto, por acaso, há umas coisas que acho que fui aprendendo, não é? Porque é que eu como, porque é que eu deixei de comer, ou não como. E realmente há uma coisa que já foi abordada, entretanto, desde que me inscrevi até agora, que é aqueles fatores psíquicos. Sou pouco assertiva, contacto visual é uma desgraça, stress é outra, pensar na comida é outra, isto tudo para além da fome. E eu às vezes penso, não sei se existe, eu sei que o peso ainda continua a ter umas questões semanais de ajuda, mas eu às vezes acho que o que eu precisava mesmo era de um grupo dos OAs, que eram os obesos anónimos, porque sinto, por exemplo, eu tenho o corpo que a minha mãe tinha com a minha idade. A minha memória de mãe é a mesma que eu tenho agora. Então e o que é que isso lhe sugere? Sugere que isto está tudo mais na cabeça, que eu tenho que controlar aquilo, a vontade. E assim há uma dificuldade. Que possivelmente é muito parecida com a sua mãe, não é? Pois sou. O que quer dizer o quê? Tem... até a educação, foi o stress come-se, a comida não pode faltar na mesa. As filhas são sempre iguais à mãe. E porque tem muita informação genética da sua mãe, não é? Pois, sim, isso também. E muito da fisiologia da sua mãe.
Sim, também. Aliás, há uma coisa que se diz, e com razão, que é antes de nos casarmos com uma mulher, devemos primeiro ver a mãe dela, porque é como ela vai ficar. Olha, a minha melhorou com a idade. Eu digo isso às minhas amigas. Mas olha, isso é verdade, isso resulta ser que ver a mãe. A minha melhorou com a idade, portanto. Verdade. Isso pode acontecer também, ainda bem. Pronto, mas isto tudo, pronto. O que eu gostava de saber é se há algum tipo de grupo de apoio a nível de. Quando eu estou a falar de obesos anónimos, às tantas não é tanto a brincar, mas acho que se calhar o exercício, claro, podia fazer exercício. Isto é giro, o que ela está a dizer é engraçado, haver um grupo de obesos anónimos. Eu julgo que não há em Portugal. Mas podia haver. Podia haver. Mas é uma grande motivação, Teresa. É uma grande ideia esta. Teresa, devias fazer. Conseguires fazer dieta ou exercício com outra pessoa. Aquele sentimento de equipa. Sim. Ou Teresa, faz isto. Lá a Teresa tem uma clínica, passa a publicidade, que é a Clínica Metabólica. Devias fazer uma vez por mês. Nós temos, não uma vez por mês, temos 2 vezes por mês workshops, onde as pessoas se juntam todos e portanto, para além de receberem informação, partilham também as suas experiências. Eu queria fazer o clube dos poetas mortos, mas os poetas estavam mesmo mortos. Podes ir ali ao Panteão Nacional. Sim, com os poetas mesmo Nacional mortos. E falas sozinho. Era isso. Mas continua. Mas eu volto a dizer para o ouvinte que está a falar, que eu agora não estou a ver quem é, mas já sei que falei para si, possivelmente, que há uma coisa que disse que é de facto muito interessante e que eu não gostaria de deixar passar, que é, nós muitas vezes, enquanto especialistas, fazemos recomendações às pessoas de perdas de peso lentas e não de perdas de peso rápida. Então agora, perante aquilo que estamos a assistir na televisão, em que as pessoas entram no concurso e perdem de peso muito rapidamente, que isso é que faz com que as pessoas... Cria-se uma ilusão, eu já explico. Okay. Faz com que as pessoas, enfim, depois venham a recuperar o peso todo e que é isso que faz com que eu venha a recuperar o peso todo. Nós estivemos a ouvir a pessoa que acabou de falar, que está num programa que, por excelência, aconselha, e muito bem, as pessoas a perderem peso, e eu passei por lá, de uma forma muito gradual, por recurso a tudo o que não é medicamentos, com otimização do estilo de vida e, portanto, e o que acontece é que a pessoa que está a falar neste momento e que diz já ter recuperado o peso todo perdido, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira pessoa que me vem parar às mãos assim. O que é que eu quero dizer com isto? Que 95% das pessoas, e isto é estudado mundialmente, que perde peso, independentemente da forma como o faz, rápido, lento, mais ou menos rápido, tendo a recuperá-lo. O que mais uma vez quer dizer que isto tem muito a ver com a fisiologia da pessoa. E, portanto, mais uma vez, não há uma regra. Ou seja, se me perguntarem se eu concordo que aquelas pessoas que entraram naquele concurso no peso pesado e que perderam aqueles quilos todos e que isso lhes fez mal à saúde, eu não posso dizer que tenha feito mal à saúde. Claro que não fez. Aquelas pessoas foram clinicamente avaliadas constantemente. Eu não estou a dizer que aquela população que ali está espelha, portanto, a nossa população portuguesa. Atenção, fique bem claro, aquilo não é para fazer em casa, sem apoio. Mas o que é importante... Deixa-me fazer só esta pergunta, antes que me esqueça dela. Estava mesmo a pensar há pouco, quando falaste desse concurso. Eu vi muito superficialmente o concurso, confesso. Portanto, não sei se a minha pergunta será verdadeira. Que é, eles passavam a vida num sítio, verdade? Eles saíam para... Estás a querer dizer que eles viviam numa herdade, é isso? Sim. Durante 4 meses assim não eram eliminados. Pronto, não é? Ok. Mas assim é muito mais fácil, não é? Evidente, agora, não é? Eu queria era que eles perdessem peso e depois terem uma vida normal. Como é que é? É isso que nós estamos a tratar agora. E, portanto, pessoas deviam fazer um passatempo assim. Que pessoas competentes não abandonam ninguém ao fim de 4 meses depois de se ter perdido 70 quilos, não é? Portanto, pessoas que sabem o que é obesidade têm por obrigação e responsabilidade acompanharem estas pessoas durante um longo período de tempo, entenda-se 2 anos ou mais, de forma a conseguir ajudar estas pessoas a manter o peso que perderam. No entanto, eu queria esclarecer que estas pessoas foram todas avaliadas do ponto de vista clínico, do ponto de vista psicossocial, do ponto de vista psicológico, e estas pessoas estão mais felizes e estão melhor do que alguma vez tiveram. O que nos tira de cima esta carga de que perder peso rapidamente é sempre mau. Não é, desde que seja feito com as ajudas necessárias. Agora, que os especialistas do nosso país estejam preocupados com que a pessoa lá em casa tente reproduzir o mesmo, eu concordo.
Ou seja, não é para reproduzir 70 quilos em 4 meses sem as ajudas necessárias. Portanto, até porque não, não estão numa herdade. Evidente, nem tem aquelas ajudas todas. Aquilo é um programa televisivo com características de um programa televisivo, com coisas que a gente pode gostar mais ou menos, mas em que a segurança daquelas pessoas que lá estavam estava assegurada. As pessoas que estão cá fora a tentar fazer o mesmo não têm essa segurança assegurada. Portanto, não é para reproduzir. Agora, o exemplo desta senhora que acabou de falar connosco é que eu perco peso, portanto, lentamente, como dizem todos os especialistas, e volto a recuperá-lo. Então, o que é que se passa com esta senhora? Muito possivelmente, nós não fomos ao cerne da questão. Nós não fomos perceber o que é que fez, de facto, esta pessoa engordar. E pronto, emagrecemos assim 2 quilos nesta emissão. Temos que trazer, se trouxermos cá a Teresa mais vezes, sim, vamos ficar autênticos manequins. Fazemos um programa que é os obesos anónimos. Os obesos anónimos com Teresa Branco e o alto patrocínio da prova oral. Parece-me ser uma extraordinária ideia. Teresa podia fazer um programa daqueles pela noite dentro, só para aconselhar. A Teresa é uma grande comunicadora. Sabe porquê? Porque dormir pouco faz engordar. Vocês não me desejem isso pela noite. Dormir pouco faz engordar? Claro, o professor Marcelo não parece que seja... Se me pedis para vir cá de manhã, eu venho. Faz surf logo de manhã, sabes? Eu já encontrei o professor Marcelo com a sua prancha de surf. Prática desportiva ali no guincho. Séria. Encontrei ainda um professor que anda aqui. Sabe como é que é? Apanhar o selinho. Bom, e assim acabamos. Teresa Branco, a nossa convidada de hoje. Obrigado, Teresa. Obrigada. Teríamos muito mais para falar. Para as pessoas que queiram saber mais, já sabem, há variedíssimos livros da Teresa. A Teresa Branco vende mais que o José Saramago. Verdade, hoje vi uma pessoa igual a José Saramago. Está a ter uma visão. Mas o último chama-se O Peso Pesado e há a Clínica Metabólica, não é? As pessoas podem investigar isso. www.metabolica.pt. Isso mesmo. É isso, não é? E aí está, Teresa Branco. Obrigado. Obrigada, Teresa. Obrigado, Teresa. Obrigada. Muito obrigado, Teresa.